Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje você conhecerá tudo sobre biosfera. Vem comigo! O que é a biosfera? Biosfera significa esfera da vida. São as condições ambientais em que se processa a vida animal e vegetal da Terra. É a camada do globo terrestre habitada pelos seres vivos. Contém o solo, o ar, a água, a luz, o calor e os alimentos, que fornecem condições necessárias para o desenvolvimento da vida. A camada da biosfera é mantida por elementos encontrados na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera. Essas camadas, formadas por elementos sólidos, líquidos, gasoso e biológicos, constituem as 4 camadas da Terra. A biosfera faz parte dos ambientes da Terra que se relacionam entre si, isto é, são interdependentes, mas a modificação de um deles provoca alteração nos demais e no conjunto. Camadas da Terra. Biosfera, formada por elementos encontrados na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera, o ar, a água, o solo, o calor, a luz e os alimentos. Atmosfera, camada de gases que envolve a Terra. Equilibra a temperatura do planeta, contém oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Hidrosfera, conjunto de todas as águas do planeta. Litosfera, camada sólida, rochas e minerais. O termo biosfera foi criado pelo geólogo Eduard Suess em 1875 e consiste no espaço povoado pelos seres vivos. Está incluída no âmbito da geosfera e é composta pela camada superior do solo, litosfera, as águas continentais e oceânicas, hidrosfera e atmosfera. O homem, como ser vivo, faz parte da biosfera, interagindo com os outros seres vivos. Essa interação acontece algumas vezes de forma harmônica e outras vezes de forma desarmônica, causando constantes prejuízos para a vida da biosfera em geral. A devastação de biomas inteiros, a pesca abusiva, a substituição dos ecossistemas naturais por áreas destinadas a monoculturas e pecuária, e o agronegócio em geral transformam a biosfera. O avanço da ocupação humana sobre os mais diversos ecossistemas causa impacto sobre o equilíbrio ecológico. Os seres vivos e o meio ambiente estabelecem uma interação dinâmica, porém frágil. O grande dilema das sociedades modernas é conciliar o desenvolvimento tecnológico e a carência cada vez maior de recursos naturais com o equilíbrio da biosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada gasosa que envolve e acompanha a Terra em todos os seus movimentos, devido à força da gravidade, além de ter a função de equilibrar a temperatura do planeta. A atmosfera é composta de vários gases importantes para a vida, como o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico, que formam uma mistura transparente, incolor e inodora chamada de ar atmosférico. Além dos gases, há também vapor de água, partículas em pó, micro-organismos, etc. Os gases mais pesados da atmosfera estão concentrados mais próximos da superfície terrestre e os mais leves estão mais distantes. À medida que aumenta a altitude, a atmosfera torna-se cada vez mais rarefeita. Em altitudes mais elevadas sentimos falta de ar. A 80 km de altitude o oxigênio é quase inexistente, pois, por ser um gás pesado, não se mantém em altas altitudes. A atmosfera faz parte do estrato geográfico formado por litosfera, conjunto de rochas e solos. Hidrosfera, conjunto de todas as águas do planeta. Biosfera, elementos encontrados na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera. Esses componentes se relacionam entre si, isto é, são interdependentes. Qualquer alteração em um deles implica a alteração do conjunto. Camadas da atmosfera. A atmosfera é formada por 5 camadas desde a superfície terrestre até a mais externa. Troposfera, atinge até cerca de 10 a 12 km de altitude e concentra 75% dos gases e 80% da umidade atmosférica, vapor de água, cristais de gelo, etc. que formam as nuvens. É a camada na qual ocorrem as perturbações atmosféricas. À medida que se eleva pode atingir menos 60 graus Celsius na parte superior, que é chamada de tropopausa. Estratosfera, estende a partir da troposfera até cerca de 50 km. O vapor de água é quase inexistente e não se formam nuvens. É uma região importante devido à presença de ozônio, que filtra a maior parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A temperatura aumenta com a altitude, chegando a atingir 2 graus Celsius na parte superior. Mesosfera, dá início à chamada atmosfera superior e vai da tropopausa até 80 km de altitude. Ao contrário do que ocorre na estratosfera, aqui a temperatura diminui com a altitude,
o ar é mais rarefeito, podendo atingir menos 90 graus Celsius no limite superior. Ionosfera, prolongar-se da mesosfera até cerca de 600 km. O ar é muito rarefeito e carregado de íons, partículas eletrizadas que têm a propriedade de refletir as ondas de rádio e TVs. É nessa camada que os meteoros, estrelas cadentes, se desintegram. A temperatura pode atingir até 1000 graus Celsius na parte superior. Exosfera é a camada mais externa da atmosfera. Começa mais ou menos a 600 km de altitude, com limites superiores imprecisos. A inexistência de ar permite temperaturas elevadíssimas, mais de 1000 graus Celsius. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico que consiste na retenção do calor irradiado pela superfície terrestre, pelas partículas de gases e de água em suspensão. Garante, portanto, a manutenção do equilíbrio térmico do planeta, portanto, a sobrevivência das espécies vegetais, que processam a fotossíntese, e animais. Um desequilíbrio na composição atmosférica, provocado pela concentração elevada de certos gases com capacidade de absorver calor, provoca um armazenamento maior de calor. Consequentemente, este calor é refletido para a Terra resultando no efeito estufa. Chuva ácida. A chuva ácida é outro fenômeno atmosférico causado, em escala local ou regional, pela poluição emitida pelas indústrias, transportes e outras formas de combustão. Os principais responsáveis por esse fenômeno são: dióxido de enxofre, emitido a partir da queima de combustíveis fósseis. Oxigênio, já presente na atmosfera. Dióxido de nitrogênio, emitido por veículos automotores. Significado da litosfera. O que é a litosfera? Litosfera é uma das camadas que formam um planeta rochoso. Consiste na parte sólida externa deste, que normalmente é formada pelo solo e rochas. A litosfera do planeta Terra é formada pela crosta terrestre, que está dividida em diferentes placas tectônicas. Neste caso, esta camada costuma variar de espessura, entre 50 km e 200 km. É na litosfera que ocorrem alguns dos fenômenos geológicos mais usuais, como as erupções vulcânicas e os terremotos, que ocorrem devido ao choque das placas tectônicas. A litosfera é formada por três principais tipos de rochas: rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Abaixo da litosfera está a astenosfera, uma camada formada por uma composição elástica e submetida a temperaturas muito elevadas, devido à sua proximidade com o núcleo do planeta. Já a litosfera, por estar afastada deste núcleo, a sua estrutura é mais sólida e com temperaturas baixas. Etimologicamente, a palavra litosfera se originou a partir do grego lithos, que significa literalmente pedra. Atmosfera, hidrosfera e litosfera. Ao lado da litosfera está a hidrosfera e a atmosfera, camadas estas que juntas formam a biosfera, ambiente que é responsável por suportar a vida na Terra. A atmosfera é a camada gasosa que envolve e acompanha o planeta Terra. Entre as várias funções da atmosfera, a principal é garantir o equilíbrio da temperatura do planeta. A hidrosfera corresponde à parte líquida que cobre a superfície do planeta. Compreende todos os oceanos, rios, riachos, lagos, mares, águas subterrâneas, assim como as águas glaciais e o vapor de água. Ao todo, a hidrosfera representa 70% de toda a superfície da Terra. Aliás, a vida só é possível de existir graças à união das condições da hidrosfera e atmosfera do nosso planeta.